Oi, gente. A extrema-direita, em mais uma demonstração de ignorância, negacionismo e de fascismo, fez ataques baixos às universidades brasileiras, mas teve resposta. Felizmente, deputados do campo democrático, do campo de esquerda, responderam a esses ataques absurdos. E é muito importante você compartilhar esse vídeo, porque o ataque à universidade é um dos elementos centrais do neofascismo, porque as universidades são disseminadoras de conhecimento, aquilo que eles combatem. As universidades têm compromisso com a verdade e eles com a mentira. E é por isso que eles atacam as universidades. Mas vamos ver o vídeo e eu peço a vocês que compartilhem para fazer esse enfrentamento, porque mais ataques às universidades virão. Esse requerimento visa garantir a aprovação de um projeto de lei fundamental que atende uma demanda e uma reivindicação de todo o setor esportivo brasileiro, que é a criação da Universidade do Esporte. Isso vem sendo discutido há muito tempo dentro. Todos os esportistas brasileiros pedem que essa universidade ela exista até como formadora de atletas e de diretrizes para o esporte brasileiro. Não faz sentido a gente festejar o esporte brasileiro e na hora de qualificar os profissionais não votar a Universidade do Esporte. Tem uma coisa que o Brasil não precisa, é mais universidade federal para formar militante, para gastar mais dinheiro público. É inacreditável. Você viu a imbecilidade daquele deputado do Novo dizendo que a universidade serve para formar militante de esquerda? É verdade que tem parte de pessoas que saem das universidades conhecendo a história da luta da classe trabalhadora viram de esquerda. Mas não são todos. Inclusive, muita gente que tem unidades das universidades que passam longe de ser de esquerda. As universidades de administração, muitas de direito. Tá cheio de direita na universidade. Mas saber a verdade sobre isso, não se pode esperar de um deputado do Novo. No que eu escutei aqui agora. Olha, as universidades públicas são responsáveis por mais de 90% da produção científica e tecnológica do nosso país. Criar uma universidade do esporte é algo revolucionário, que vai juntar várias áreas do saber. A saúde, nós podemos ter investimentos novos em ciência e tecnologia. É gasto demais, sempre ocupado por militantes de esquerda. Como disse meu amigo Gilson, é uma cracolândia, infelizmente, a maioria das universidades federais do Brasil. E nós não precisamos mais disso. Gastar muito, fazer militante com pouco resultado. É engraçado que a universidade virou gasto, mas ter renúncia fiscal de mais de 300 bilhões para o grande capital, aí pode. As emendas parlamentares do orçamento secreto, gastando dinheiro público de forma bastante duvidosa, aí pode. Ter isenção para bilionários, a direita aí pode, aí defende. Mas investir no ensino superior que forma, que produz conhecimento, aí é gastança, realmente. Essa é a extrema-direita e a direita que precisa ser combatida esse ano. E é muito importante compartilhar esse vídeo, gente. Presidente, esse projeto é um absurdo em 3 atos. No desperdício, que cria burocracia e custos novos, em vez de usar a estrutura existente. É propaganda, porque anuncia uma obra sem garantir o dinheiro, é puro marketing. E é injusto, porque rouba os recursos das universidades reais que precisam de ajuda no momento de crise na educação. Às vezes, algumas lideranças aqui nesse plenário, presidente, defendem essa ou aquela posição sem nem saber por que está defendendo. Primeiro, essa Universidade do Esporte vai ser instalada em 2027 e os recursos para ela terão que vir na LOA deste ano para poder valer para 2027. Portanto, não tem nenhum calote, como eu ouvi aqui, porque não pode, porque não tem previsão orçamentária. Segundo, é uma universidade que vai atender principalmente 3.000 jovens na sua formação profissional, e é uma demanda do esporte, do Ministério do Esporte, é uma universidade. Pois é, José Guimarães, vai desmontando a mentirada, viu? O problema de desmontar a mentirada é que você desmonta uma mentira, 2, aí daqui a pouco aparece mais umas 5. Mas tem que desmontar quando elas aparecem, sim. Muito bem. Mas vai vir mais, não tem jeito.
Universidade que visa, sobretudo, tecnicamente ajudar na formação profissional dos jovens esportistas brasileiros. Não há razão para isso, porque eu vejo todos os dias notícias, inclusive no meu estado de Santa Catarina, notícias de que a universidade não está recebendo os repasses necessários, a Universidade Federal de Santa Catarina, que está faltando tudo naquela universidade, e assim a gente vê diversas outras notícias em universidades, em outros estados, né? Universidades federais. Então, vamos ser realistas. Por que será que está faltando quando o Congresso fica gastando tanto dinheiro com emenda parlamentar, né, do orçamento secreto? Por que será? Por que será que falta dinheiro para a universidade quando eles aprovam renúncia fiscal de mais de 300 bilhões de reais? Quando não se taxa dividendos? Por que será que falta dinheiro para a universidade quando o governo Bolsonaro cortou recursos da educação e das universidades? Se não tivesse a luta do setor dos professores universitários, as universidades e dos reitores das universidades federais e estaduais, as universidades estariam numa crise ainda maior, porque o governo Bolsonaro, principalmente o governo Bolsonaro, mais até do que o governo Temer, e olha que o governo Temer cortou a pesquisa e o investimento e as bolsas, mas o governo Bolsonaro cortou recursos necessários, básicos das universidades. E você, a deputada Júlia Zanata, que está dizendo que é problema os repasses, apoiou o governo Bolsonaro. Lula está repondo, mas não tem dinheiro para repor o suficiente por causa do tanto que vocês gastam de orçamento secreto, de o quanto o Brasil dá de renúncia fiscal. Se parasse com essa palhaçada, esses absurdos, esses presentes à classe dominante, teria dinheiro de sobra para a universidade. E teria dinheiro para outras coisas também, para muita coisa. Não, mas enfim. E esse debate é importante que a gente faça com o país. Quem é contra ter universidade? Imagina um pai, uma mãe, ver o seu filho poder cursar uma faculdade. E aqui são contra a faculdade. Claro, no tempo deles, os negacionistas eram contra, fechavam, não queriam que o povo pudesse estudar, só quem tinha dinheiro para pagar. Nós queremos que o povo brasileiro vire doutor, tenha uma profissão. E o esporte, o atletismo, promove o país, promove famílias, promove economias. Não é possível ser contra o Brasil, contra uma universidade. Gente, ser contra a universidade não é possível. Aqui a gente tem o lado, o campo daqueles que admitem, eles odeiam a universidade pública, acham que a universidade pública não serve para a sociedade brasileira. E esses, pelo menos, assumem o papel que sempre defenderam, o Estado mínimo, a privatização, que a universidade deve ser só para quem tem dinheiro. Mas tem aqueles hipócritas, que agora parecem ser defensores do orçamento das universidades. Mas ano passado estavam aqui, engordando o orçamento das emendas parlamentares, engordando o fundão eleitoral e cortando o orçamento das universidades públicas. Algo que o governo Lula reverteu e algo que a gente aqui continua batalhando. É preciso orçamento para as universidades. Mas essa universidade de esporte e de tecnologia e conhecimento para o esporte é necessária. Olha, as máscaras aqui caem. Pois é, né, Tarcísio Mota? Pois é, foi o que eu falei. Você falou, e ainda bem que tem deputados que têm coragem de dizer na cara deles as verdades. O PL, o Novo, esses bolsonaristas, são contra a educação, são contra a universidade pública e são contra o esporte brasileiro. Essa é a verdade. Gente, ser contra uma Universidade Federal do Esporte, que vai juntar várias áreas do conhecimento, é uma afronta, é uma loucura. Isso é um negacionismo travestido de outra forma. Haja ignorância por parte dos bolsonaristas. Eles são contra até a criação da Universidade do Esporte, da ciência ligada à atividade esportiva, tão importante no mundo atual, sabendo aí que a ciência cada vez produz mais conhecimento, procurando a qualidade de vida. Senhoras e senhores, a ignorância dos bolsonaristas contra a universidade pública é contra não só a vacina. A Universidade do Rio de Janeiro, a doutora Tatiana, escreva esse nome, ela vai ganhar o Nobel da Medicina. Está criando um medicamento para reverter lesão muscular que está impedindo as pessoas de andarem. Está voltando a andar, está voltando a ter movimento. Isso é a ciência, é o conhecimento. O que são hoje as universidades federais, se não entidades para aliciamento de estudantes para militar da esquerda, serem ativistas de esquerda. Universidades federais hoje são comitês eleitorais,
querem novos militantes, novos ativistas de esquerda. Para o seu filho, você que está me ouvindo em todo o Brasil, quando seu filho quiser chegar na aula, sua filha, esses muitos drogados cuspirem no rosto do seu filho. Comigo não. Estou aqui pela ética, pela seriedade, pela verdade, pelo país. Eu me espanto profundamente com o desconhecimento, a ignorância da extrema-direita que diz, que não reconhece, que o sonho de milhões de jovens hoje é passar por uma universidade pública, porque sabem da qualidade da educação, da ciência, da inovação que acontece nessas universidades. E sabe, desconhecer isso ou é cinismo ou é ignorância. Há o debate da questão do financiamento. E esse debate, por exemplo, feito em alto nível por meu colega de bancada, professor Ricardo Galvão, é um debate importante. Contudo, professor Ricardo Galvão, eu estou convencido de que o nosso papel, sim, é ampliar as vagas das universidades e financiar as universidades que já existem. Por isso, a cada ano, na Comissão de Educação ou a... E para isso, que tal não dar tanta isenção para as universidades privadas e tributar o lucro das universidades privadas? Porque o Brasil, com essa expansão das universidades privadas, está dando muito dinheiro para os donos das universidades privadas. Bastaria uma tributação sobre o lucro das universidades privadas. Aqui no canal a gente gosta de dar ideia, né? De 20% ou de 30%, né? O lucro das universidades privadas ser tributado e esse lucro ser reinvestido na universidade pública estadual, na expansão de vagas, qualificação e aprimoramento das universidades federais e estaduais. Vocês acham que dava para ampliar bastante o financiamento com a explosão das universidades privadas? Eu acho que dá. Inclusive porque a universidade privada é um baita de um negócio, dá muito dinheiro. Mas enfim, para isso vai precisar de muita fortitude, né? Infelizmente eu acredito que uma ideia dessa seria escutada por um deputado como Tarcísio Mota. Aqui no plenário, a gente sempre vota favoravelmente a ampliação dos orçamentos para a educação. Declaro encerrada a discussão. Passa-se à votação. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Contra, presidente. Está prejudicada a proposição final, registrando o voto contrário do Partido Novo. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. Também, parabenizar o relator da matéria, o deputado Júlio César, que realizou um grande trabalho. Ele, como grande representante do povo do Distrito Federal e um grande defensor da pauta do esporte aqui na casa, mais uma vez demonstra o seu compromisso com o seu Estado, com o seu povo e com uma pauta importante para o Brasil. Foram derrotados na votação e massacrados no debate os bolsonaristas. E assim deve ser. E assim deve ser. Meus parabéns aos deputados do campo democrático que acabaram com eles na hora do debate. Meus parabéns. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro ou apoiador do canal. Quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou muito do que você viu aqui, compartilhe o vídeo. Quem sabe vire membro ou apoiador. Quem sabe você também não ajuda a gente de outras formas. Os cursos do canal estão no comentário fixado. E provavelmente, se gostou desse vídeo, vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.